Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo, e hoje então, tá certo, a gente vai conversar em si sobre um livro do Rubem Fonseca em si, ok? A gente vai conversar em si sobre Os Prisioneiros, que está dentro dessa coletânea aqui de livros de contos de Rubem Fonseca, e eu só fui descobrir isso depois de anos em si. Eu vou explicar pra vocês por quê. O que acontece é o seguinte, gente, esse livro aqui vai reunir basicamente aí 6 livros de Rubem Fonseca, sendo que, tá certo, eu li o primeiro livro de contos dele, né, o primeiro livro também publicado de contos dele, né, esse livro aqui, se eu não me engano, ele foi publicado em si em 1963 em si. E o que acontece é o seguinte, Os Prisioneiros em si, além de ser o primeiro livro de contos de Rubem Fonseca em si, o tema em si que ele quer trazer aqui na história mesmo envolve, né, nós, seres humanos, né, aliás, todos esses contos aqui de Rubem Fonseca em si envolvem-se nós seres humanos, né? Bom, o primeiro livro dele, né, de contos Os Prisioneiros em si, reúne aqui na história em si 10 contos, ok? Eu vou ler em si a introdução do livro Os Prisioneiros para vocês terem ideia em si, meio que um pouquinho do tema que a gente vai tratar aqui na história. É interessante. Somos prisioneiros de nós mesmos. Nunca se esqueça disso. E de que não há fuga possível. É assim em si que começa a introdução do livro Os Prisioneiros, nessa coletânea aqui de contos. Eu vou deixar a capinha aqui do lado, tá bom? Onde você pode encontrar esse livro, tá certo? Em algumas edições você vai encontrar ele por volta de 100 e poucas páginas. Nesse livro aqui, tá certo? Você vai encontrar 80 páginas. Não foi nem, sei lá, a metade do livro, né? Porque aqui vai reunir 6 livros de contos. Então vamos em si começar pelo primeiro conto. E eu vou dar uma introdução, uma resumida bem básica em cada conto que eu vou falar aqui para não dar spoiler para vocês, né? Porque esse tipo de conto aqui de Rubem Fonseca, né, é um tipo de conto que eu acho que é mais pra sentir, entende? Então eu não acho que eu contando a história toda vai estragar, né? Mas, né, eu vou evitar isso aqui com vocês. O primeiro conto se chama Fevereiro ou Março, ok? E aqui, em Fevereiro ou Março, tá bom? A gente vai acompanhar esse cara, tá certo? Que tá saindo, eu acho, da academia, mascarado pra ir pro carnaval em si. Só que ele vai pro carnaval em si com o intuito em si de espancar as pessoas, né? De bater nas pessoas ali, ok? E você pensa que vai acontecer só isso na história, tá certo? Mas também ele vai acabar se envolvendo, tá certo? Com uma mulher, eu acredito, da alta sociedade. Então ele vai conhecer esse lado em que ele está, tanto do carnaval, como também ele vai conhecer o carnaval em si, outro lado da alta sociedade. E aí que tá também o enredo do conto, né? A maravilha de nós acompanhar esse conto. E o final, gente, desse conto, desse primeiro conto em si, que se chama Fevereiro ou Março em si, é um final comum, é um final normal, entendeu? Você termina o conto e diz, eu queria mais um pouco, mas não, é só isso mesmo, ok? O segundo conto em si foi o meu conto favorito desses 10 contos desse livro Os Prisioneiros em si, foi o conto 225 gramas. E nesse conto, tá certo? Eu vou tentar conversar com vocês aqui. Vai contar a história dessa mulher que morreu em si e ela está dentro... Bom, está dentro essa mulher em si que morreu, tá certo? Nós vamos acompanhar essa mulher dentro, fazendo assim, análise da necropsia. Mas bom, ela tá lá dentro, tá certo? E o médico vai chamar em si o seu ex-namorado pra ir junto com ele pra ver realmente o corpo da mulher. Eu acho que é pra analisar ou algo do tipo. O que acontece é o seguinte, tá bom, gente? Antes em si desse ex-namorado vir lá pra necrópsia em si, tinha 3 convidados lá de dentro esperando o médico. Só que o estranho de notar realmente nesse conto 205 gramas, 225 gramas em si, é a forma realmente de como esses caras estão se comunicando ali. É como se esses 3 caras não se conhecessem de forma alguma. Aliás, esses 2 caras, porque de primeiro estão os 2 ali e depois, né, vem realmente essa terceira pessoa que é a que vai entrar com o médico lá dentro. Então eu não vou contar mais nada, mas esse conto, gente, é aquele tipo de conto um pouco perturbador, porque eu vou dar um certo spoiler, mas é aquilo, não vai estragar, tá bom? Quando os 3 caras estão ali, tá bom? Um entra, aí fica 2 somente. Só que quando o outro cara que acabou de terminar a análise lá da necrópsia com o médico em si, e sai de lá de dentro em si, os 2 últimos caras saíram de lá, eles foram embora. Então é assim que acabou esse conto. É um pouco horrendo, não vou mentir pra vocês não, dá até um certo medo em um certo momento.
quando paramos para pensar que os caras sumiram assim do nada, sem dar explicações e nem esperou para saber realmente se era ou não ela. O próximo conto em si que eu li, tá certo? E é o terceiro conto aí que já está, foi a teoria do consumo conspícuo. Esse é aquele tipo de conto, gente, que é estranho, mas é interessante mesmo assim. Como eu falei, esses contos de Rubem Fonseca é conto de sensação, na minha opinião. A gente vai acompanhar esse cara que gosta de carnaval, como toda pessoa. Aliás, como algumas pessoas, né? Porque eu não gosto de carnaval, mas esse cara gosta de carnaval, ama carnaval. E ele se sente, eu vou dizer essa palavra, na obrigação de levar sempre uma mulher pra cama. E aí que tá o enredo da história. Eu não vou contar mais nada, tá certo? Eu conto pra saber. É estranho, realmente, pra você, num certo momento, em que como ele vai se envolver ali com aquela mulher, que ele vai acabar achando aqui na história. E o fim desse conto é aquele tipo de fim também normal, entendeu? É como se fosse somente um dia de carnaval, vamos colocar assim. Nem tanto em si, gente. Leia o conto pra saber. Mas é um conto bem mais curto. Eu acho que esse aqui é um dos contos mais curtos dessa coletânea, né? Ele só tem aí por volta de 2 páginas. Mas assim, é aquilo, né? A narrativa de Rubem Fonseca é uma narrativa muito interessante. Próximo conto em si, tá certo? Já estamos chovendo no quarto conto. Se chama Henry, gente. Eu acho que eu estou falando certo. Henry. Bom, gente, esse conto foi um conto bem interessante e a narrativa dele também é. A gente acompanha esse cara, tá certo? Que nós logo notamos na primeira página e no primeiro parágrafo desse conto, né? Nas primeiras linhas em si, que é um cara intelectual, é um cara inteligente. Eu vou ler só as 3 primeiras linhas para vocês terem uma ideia, tá bom? Simples, sóbrio, tranquilo. Olhos de um homem honesto, boca de um homem sensível, um intelectual talvez, educado, respeitável e pontual. Então esse é o início do conto realmente. Então nós já notamos que é um cara intelectual. Então temos esse Henry em si, ele vai convidar, tá certo, gente, essa velha lá, admiradora dele, né? E nós notamos, tá bom, a admiração que essa mulher tem mesmo por ele. Veja que interessante esse parágrafo aqui também. Eu vou tentar ler por causa do flash, ó. Não há tempo a perder. Soava na cabeça de Henry essa frase. Madame Pascal estava cansada. O interior de vila era imobiliado com móveis de 10 procedências diferentes. Sente-se aqui, disse Henry. O esforço da viagem deve tê-la cansado. A emoção da viagem, sorriu Madame Pascal. A emoção da viagem. Repetindo novamente. Sorriu Madame Pascal. Sente-se, sente-se. Verá como se esse cansaço passa no minuto. Então, nós já notamos realmente, né, que essa Madame Pascal em si, essa velha admiradora dele, né, já sente, né, muita emoção ao vê-lo com ele, né, ao realmente estar ali junto com ele. É um conto bem interessante de uma forma ou de outra, né, o final dele também é normal como os outros, né. Próximo conto em si, gente, é um conto estranho, veja só vocês, tá bom? Se chama Curriculum Vitae, acho que eu estou falando certo. Bom, esse conto, gente, a gente vai acompanhar esse cara, um arrogante, digamos, que de forma ou de outra, eu não vou dizer mal educado, mas ele também poderia ser definido como vagabundo, vamos colocar assim, né? Temos esse cara vagabundo, arrogante em si, que é casado, gente, e essa mulher, de uma forma ou de outra, tá bom? Ela vai se comunicando com ele da forma que ela é. E eu não vou contar mais nada, leia também esse conto. Só que não foi um conto que eu gostei muito não, porque eu até um certo momento eu pensei que o intuito desse conto realmente seria mostrar de forma direta as agressões, porque não tem agressões aqui. Eu pensava de um certo momento que era isso. Mas quando você vai lendo realmente esse conto, tá bom? Que tem por volta de 3 páginas, gente. Tá bom? Você vai notando que não era essa a intenção de Rubem Fonseca não, tá certo? A intenção dele mesmo era mostrar essa vida comum de um jovem vagabundo casado com essa mulher. Então, vale a pena ler também esse conto. Próximo conto em si, tá certo? É o Gazela. E esse conto em si é pra mim também um conto bem interessante na questão da emoção. Porque aqui a gente vai acompanhar em si esse personagem, tá certo? Que vai contar para a gente um dos seus relacionamentos que marcou a vida dele, né? Esse relacionamento marcou muito a vida dele, a vida amorosa dele, né? Só que nós vamos acompanhar, à medida que a gente vai ler esse conto Gazela mesmo, o arrependimento em si desse cara, né? Porque ele vai falar no certo momento que foi ele em si que deu fim ao relacionamento dele, por causa da mocidade. Veja que interessante esse texto em si, que nessa coletânea está colocado na página, está localizado na página 40 em si. Ó. Quanta besteira! A mocidade é mesmo uma doença. Perdemos quase meia hora nisso, por culpa minha, que sentia ciúme do estranho e raiva de medo que ele me fizera passar.
Ela não, ela sempre foi uma mulher adulta, apesar de ser uns 5 anos mais moça do que eu. Então nós notamos em si que sim, a mulher em que ele em si se meteu no relacionamento, né, ela de uma forma ou de outra mais madura que ele em si, né? E ele deixou tudo isso e perder em si por causa da mocidade. E o fim também é um fim normal que nem os outros. O próximo conto em si, pessoal, se chama Natureza Podre ou Franz Potok e o Mundo. É um título um pouco grande assim, tá bom? Mas é o seguinte, nesse conto mesmo a gente vai acompanhar esse homem, tá certo? Que gosta de fazer arte podre. Ele gosta do que é podre em si. Veja que interessante em si as 3 primeiras linhas dos contos, tá bom? Hoje já não é assim, mas houve época em que o interesse pela natureza podre era tão grande que o seu criador, Franz Potok, e alguns hábeis imitadores ganharam verdadeiras fortunas. Ou seja, realmente ele lucrava com a arte podre, né? E veja em si outro parágrafo bem interessante, tá bom? Olha, chamado aí à televisão, Potok não disse uma palavra, nem mesmo para responder a um telespectador que lhe perguntou por que motivo ele pintara a própria mãe daquele jeito, né? Então a estranheza desse conto também, né? Desse cara pintar esse artes podre, é também muito notória aqui no conto. O próximo conto também é bem curtinho, tá bom? Tem por volta de 2 ou 3 páginas e se chama O Agente, tá bom? E é um conto basicamente constituído na maioria de vezes de falas aqui na história. Então aqui tem esse cara que é do Instituto de Estatística em si, tá bom? E ele vai visitar esse outro cara, tá bom? Para perguntar ali algumas perguntas, às vezes, bem pessoais da pessoa mesmo, né? Só que é o seguinte, ele vai notar que com quem ele tá lidando mesmo é uma pessoa que quer se matar, uma pessoa suicida, que vai contar a esse agente mesmo, né, do Instituto de Estatística, esse segredo, né, que ele vai se matar amanhã. E realmente, gente, a gente nota o normal, sabe, do final desse conto. Então, podemos dizer que é um conto também perturbador, de uma certa forma, né? Se conversar com uma pessoa que está prestes a morrer, né? E da forma de outra, né, a gente vai perguntar para ele, né, por que você quer morrer, né? É um conto estranho, né? Próximo conto em si, e para muitas pessoas foi o melhor, e é o conto em si que deu título a esse livro de coletâneas de contos, né? O primeiro livro dentre os outros livros aqui, que é Os Prisioneiros em si, né? Nesse conto a gente vai ter essa psicóloga, tá certo? Que vai conversar ali com uma pessoa que tem neurose, né? E à medida que ela vai conversando em si com ele, né? Ela vai tentando mesmo, né? Desvendar ele, né? E é o seguinte, né? O cara, o pensamento daqui vai dar um surto ali, né? E a gente vai acompanhando essa comunicação entre ele, né? Porque, como eu falei, esse conto Os Prisioneiros aqui na história, a gente só vai ter falas, né? Não teremos bem pouquíssima narrativa. Aliás, nenhuma narrativa, né? Só teremos falas dos personagens mesmo, né? E assim, imagine você conversando com uma pessoa que tem neurose, né? Só que essa pessoa vai ter um surto, a psicóloga vai chamar de outra pessoa, né? Só que o objetivo dela mesmo é desvendar realmente porque ele é assim, né? Porque ele é um pouco constrangedor esse conto, gente. Enfim. O próximo conto em si, tá certo? É o conto mais longo dessa coletânea, tá certo? Desse livro Os Prisioneiros, que é o conto O Inimigo. E esse conto, gente, a gente vai acompanhar realmente esse homem, tá certo? Que tem a pretensão de rever os seus amigos da infância, ou da infância ou da adolescência em si, seus amigos em si, os seus amigos anteriores em si. Só que é o seguinte, gente, a gente vai perceber, à medida que a gente vai nesse conto mesmo, a rejeição desses amigos com ele, né? Porque como é um conto desse personagem que vai querer realmente tentar reencontrar com esses amigos do passado em si, né? A gente nota que é um cara que sim, é ligado com o passado, né? Então eu não vou contar mais nada nesse quesito. Só que é o seguinte, o final desse conto, pra mim, foi o melhor final dessa coletânea do primeiro livro de contos aqui, dessa coletânea com contos reunidos em si, né? Os Prisioneiros. Eu não sei se eu vou conseguir ler, porque além da letra ser pequena, o flash tá ligado, mas eu vou tentar, se eu não conseguir eu paro. Bom, veja que tá um pouquinho longo. Vai ser spoiler? Eu não sei, gente. Mas eu acho que não vai ser tanto spoiler assim não, porque, como eu falei, esses contos aqui de Fonseca são contos de sensação, né? Olha lá. O pensamento da gente é a coisa mais rápida que existe. Tenho a impressão de que não tenho mais nenhuma missão a cumprir, de que minha vida está sem projeto a realizar. Sinto agora uma enorme preguiça e deixo-me ficar ouvindo os sons da noite. Alguns vêm da rua, mas a esses eu não dou importância. Os sons realmente graves vêm de dentro da casa. A maioria não é identificável. Fantasmas? Acabo de ouvir um rangido, mas ele não me deixa apreensivo. Entrego-me às baratas. Ladrões? Estou tão cansado que já não quero saber de nada.
que roubem tudo, que me matem, assustar já não me assustam. Uma porta bateu, fico com ouvidos de tuberculoso, ouço o tic-tac do relógio de pulso na mesa da cabeceira. Fechei as portas? Não quero mais pensar nisso. Passei a vida pensando em fechar portas. De qualquer maneira, apesar da enorme dúvida, sei que as fechei. E também janelas, basculantes, tudo fechado. Mas ouço um barulho diferente, talvez pés levíssimos levando um corpo franzino, e um outro coração batendo e outro pulmão respirando. Não pensarei mais no passado. Sei. Essa é a forma como o conto realmente termina, né? Ele tem personagem que realmente, na forma de ele tá ligado com o passado mesmo, né? E ele vai realmente fechar as portas. E aí, o que seria fechar as portas nesse sentido todo do conto? Leia e depois me digam nos comentários. É o conto em si, se fosse dizer dois contos que eu indicaria dessa coletânea aqui, tá bom? Eu tô com a listinha aqui. Eu indicaria em si O Agente, indicaria o segundo conto, que é o conto 225 gramas, tá certo? Indicaria, sem dúvidas algumas, esse último conto em si, O Inimigo. São 3, 4 contos que eu acabei de indicar agora, que vale muito a pena ler dessa coletânea de contos. E os outros também, gente, porque são contos de uma forma ou de outra, na narrativa de Rubem Fonseca, né? É uma narrativa bem fluida, né? Você vai lendo, você vai captando tudo que o autor quer falar ali, né? As sensações que ele vai dizendo em si aos poucos. Bom, lerei os outros livros desse livro aqui, tá certo? Bem difícil de entender, mas bom, à medida que eu for lendo os outros livros de contos aqui no canal, eu vou conversando com vocês, tá bom? E se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação do canal. Até o próximo vídeo.